sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5 e número 6 online. Esse slide ele contém a aula da nossa quarta-feira e depois a próxima, ok? Então eu coloquei duas aulas em um único slide, tá bom? Lembrando a todos vocês a importância de assistir às aulas, a importância da participação e da realização das atividades, tanto no Zoom quanto no Classroom, ok? Então sejam todos bem-vindos, professor Luiz Henrique, e que vocês possam participar e aprender cada vez mais. No termo de consentimento livre esclarecido, que é a nossa aula de hoje, né, é muito importante a gente lembrar e saber e entender que sem esse termo de consentimento eu não faço nenhuma pesquisa, eu não faço nenhuma investigação, eu não realizo nada, nenhum tipo de pesquisa. Então, todos que vão participar de uma pesquisa, de uma investigação, ele tem que estar ciente dos riscos, dos benefícios, para que a partir daí ele se manifeste de vontade própria ou não, né? E aí ele assine esse termo e aí ele vai participar de uma pesquisa. Então é sempre muito importante. Pessoal, eu deixei também um material descrito, né, como A5, para vocês lerem ele inteiro. Então lá tem a descrição completa de como fazer um termo de consentimento livre esclarecido. Com idade, quando tem responsabilidade, quando é maior de 18, quando é menor de 18, quando tem consciência, quando não tem. Então é muito importante que vocês leiam esse material, ok? Mas, já adiantando aqui, é importante que vocês saibam que a finalidade disso é possibilitar o sujeito da pesquisa, ou seja, o pesquisado, que ele tenha consciência de toda a investigação. E também um respaldo para o pesquisador, para que qualquer problema, qualquer alegação que ocorra, ele tenha um papel assinado onde a pessoa disponibilizou de vontade própria participar da pesquisa. Mesmo em hipóteses de necessidade de alguém ser representado, ou seja, a pessoa às vezes não tem condições de assinar, tá? O termo vai escrito na primeira pessoa, ou seja, na pessoa que está falando e cedendo os dados, tá? Então isso é muito importante. Então, mesmo que ela tenha um representante, né? Ela tem que tomar conhecimento de todos os detalhes do projeto, da investigação, como que ela vai ser investigada, quais os dados, para aí sim ela fazer o consentimento de forma adequada, tá bem? Pessoal, quais as pesquisas elas podem participar e necessitam? Qualquer pesquisa que envolva dados, questões, perguntas, respostas de um ser humano. Então, este indivíduo, qualquer pesquisa que envolver qualquer situação, tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido do indivíduo que vai participar dessa pesquisa. Isso é primordial, isso é imprescindível. E ainda, conforme o projeto, ele vai também passar por um comitê de ética, onde esse comitê de ética vai exigir esse termo de consentimento, né, que pode ser pedido a qualquer momento por qualquer pessoa que tenha um caráter fiscalizatório, né? E vai avaliar qualquer informação. Então, ela também vai passar por um comitê de ética que vai avaliar toda a pesquisa, vai avaliar toda a informação pertinente à pesquisa, tá? E pesquisas de animais também passam pelo comitê de ética, tá? Então, é importante que vocês saibam disso e tenham a total conscientização que isso também, não tendo, é passível de punição, ok? Pessoal, depois, na aula de hoje, eu quero que vocês tenham consciência e saibam dos conselhos federais e regionais. Aí, claro, cada um tem a sua classe. O biomédico tem um conselho da sua classe, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o biólogo, o médico, o assistente social. Mas hoje eu quero falar, como a nossa disciplina é em conjunto, da biomedicina e da farmácia. E quero que ambos saibam de ambos os conselhos. Então, eu tenho o Conselho Federal,
que ele tem a esfera federativa, ou seja, ele cuida de todo o território nacional. E depois eu tenho os conselhos regionais, onde cada conselho regional é dividido em certas regiões. Então, aqui no conselho, tanto de biomedicina quanto de farmácia, ele divide-se em diversas regiões. E é importante que você, ou do estado de São Paulo, ou no caso do Paraná, você saiba qual é o seu conselho pertinente. Então, eu preciso que vocês façam essa pesquisa na internet, que vocês localizem esses conselhos federais e regionais, para que vocês tenham consciência e saibam aonde recorrer, aonde pedir ajuda, aonde pedir apoio, aonde buscar informações conforme algumas alegações, tá? E eu também preciso que vocês observem a Anvisa, que é quem faz toda a fiscalização de vigilância sanitária, toda a regulamentação, tá? E a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então eu tenho a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tenho a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Junto com os conselhos federais e regionais, eles fazem toda a fiscalização de vigilância sanitária, de normas e técnicas, de medidas, de peso, de medicação, de alimento, né? De como você vai trabalhar na sua especialização, na sua área, e também multar quem estiver fora desses padrões e dessas regras, tá? Outra informação bastante importante que eu preciso passar para vocês na aula de hoje é sobre os conselhos. Então, uma informação que vocês precisam ter é sobre a jurisdição. Então, cada conselho regional, então os conselhos federais, eles vão ter a esfera de todo o Brasil. Já os conselhos regionais, eles são pertinentes a cada região e eles mudam conforme a região também, tá? O que eles vão fazer? Eles vão fiscalizar, eles vão punir quem estiver fora de jurisdição, fora de área de atuação. Então, eu vou dar um exemplo. Um farmacêutico está fazendo uma acupuntura e não tem a especialização para isso. Ele vai ser punido, ele vai ser denunciado. Aí você vai me perguntar assim, professor, como eu faço para buscar a minha especialização? Ou você faz um estágio, ou na própria faculdade você sai com essa habilitação, ou ainda você pode buscar uma especialização, tá? Ele é um órgão de apoio à profissão e ao profissional. Ele também ajuda bastante em concursos, através de atuações dos profissionais inscritos. Então, muitas vezes o concurso não contempla aquela profissão e a gente vê que na descrição da atividade a gente pode desenvolver aquela atividade. Você faz a citação para o conselho e o conselho vai fazer toda a investigação e observar. Existe uma carteira profissional, onde a gente também tem um documento, RG e carteira de trabalho, tá? A gente paga uma mensalidade ou anuidade, isso é obrigatório para o profissional que quer desenvolver a sua profissão, né? E nas especializações e aprimoramentos ele também trabalha bastante e nos orienta bastante também. Então, pessoal, é bastante importante que vocês conheçam os conselhos, saibam das normas, das regras, entrem na internet, pesquisem, observem e tenham toda a orientação e legislação necessária sobre isso. Isso é obrigatório a todo profissional, ok? Pessoal, na aula do dia 6 de maio de 2020, eu vou falar sobre células tronco embrionárias. O que são as células tronco embrionárias? Elas são células tronco, são células de origem, que a gente chama de stem cell, dos embriões. Então, ela é diferente da célula tronco hematológica, que é na produção de sangue. A célula tronco embrionária, ela é feita através da fecundação. Normalmente, a fecundação in vitro, tá? E a partir daí é que a gente estuda e observa para as terapias de reprodução, ou in vitro, ou reprodução assistida, né? E também para o desenvolvimento de células novas, para reparação de medula óssea, córnea, coração. Então já é utilizado bastante essas células jovens para a cura da diabetes. Então tem sido realizado diversas pesquisas onde a gente trabalha bastante com isso. Gente, uma das áreas de atuação
do farmacêutico, do biomédico e vice-versa, é na biologia molecular e é na reprodução humana. Então, são duas áreas de atuações bastante importantes que têm se desenvolvido principalmente na nossa área atual, né? No nosso momento, onde a tecnologia cada vez mais se desenvolve, onde a tecnologia cada vez mais se aperfeiçoa. Então, o desenvolvimento tecnológico tem sido primordial nessas áreas da biologia molecular, onde a gente faz desde a coleta de material, análise, interpretação, emissão e até assinatura de laudo e pareceres técnicos. Na reprodução humana, a gente vai identificar e classificar esses embriões, processamento seminal, ou seja, do esperma, dos óvulos, né? Criopreservação, classificação embrionária, né? A parte de embriologia, manipulação dos gametas. Então, essa área é uma área fantástica para que a gente, profissionais de saúde, como biomédicos e farmacêuticos, trabalhemos, tá? Gente, o que é então essa célula? Ela é um tipo de célula que vai se diferenciar e constituir diferentes tipos de tecido no organismo. Por isso que ela, sendo uma célula jovem, ela vai ser implantada, grotescamente falando. Ela vai ser implantada, por exemplo, numa medula que sofreu uma lesão, num pâncreas que não produz mais insulina, num coração que está lesionado e está precisando de um transplante, né? E ela vai gerar cópias idênticas de si mesmas. É importante lembrar que esse indivíduo que vai estar fazendo, que vai doar a sua célula embrionária, ele não pode ter a doença, nem mesmo a herança genética, porque aí ele vai replicar o problema, ok? As principais células que a gente utiliza são as totipotentes, as embrionárias, que podem se tornar 216 tipos de tecido. Então vejam como é importante essas células totipotentes, porque elas podem se tornar diversos tipos de tecido e a partir daí ter uma evolução fantástica na recuperação das células que estão assim com problema. Então, nós já temos alguns casos no Rio Grande do Sul, em Ribeirão Preto, em São Paulo, diversos locais, centros no Rio de Janeiro, que já trabalham, ao invés de trabalhar com transplante, já trabalham com esse tipo de manipulação celular, de replicação de cultura celular, e que recupera, e a pessoa não precisa fazer um transplante de coração, de rim, de pâncreas. Já tem pessoas que voltaram a enxergar. Já tem casos e mais casos, isso há muitos anos. Tá? E eu tenho ainda células pluripotentes ou multipotentes, que elas podem se tornar todos os tecidos, menos placenta e anexo embrionário. As oligopotentes são poucos tecidos e a onipotente o único tecido. Tá? Onde elas ficam, gente, essas células tronco? No caso da totipotente, que é o nosso principal foco de estudo, ela vai de 16 a 32 células e até 3 ou 4 dias de vida. E é importante a gente saber tecnicamente, até para tomar muito cuidado com a questão religiosa, que essas células elas são trabalhadas a partir da manipulação de células in vitro e que elas são células que na maioria dos casos elas não podem se tornar vida, tá? Então elas são trabalhadas a partir de multiplicação celular, mas que não pode se tornar vida, ok? Então, a partir daí que vai ser objeto de pesquisa. É importante conhecer tecnicamente essas células para que a gente não confunda e não tenha nenhum caráter religioso aí tendo a dúvida, apesar disso a gente ter que respeitar todas as manifestações, ok? Pessoal, o que torna uma célula-tronco capaz de formar um tecido ou outro? Então, nós temos aí fatores de crescimento, hormônios, enzimas, moléculas de sinalização que são importantíssimas, tá? E ainda alguns outros mediadores, tudo isso sendo desenvolvido em diversas pesquisas. Aqui eu estou mostrando para vocês como que funciona uma cultura. Então, é trabalhado através do núcleo celular, né? E através desse núcleo, dessa multiplicação celular, você vai trabalhar isso em cultura. E aí você vai estimular essa multiplicação depois dentro de outra célula, para as células neurais, como neurônios, que ainda se trabalha, lembrando que tudo isso é objeto de muitas pesquisas, né? De várias e várias pesquisas. O Brasil regulamentou isso a partir de 2008, mas tem pesquisas, tem países aí que já realizam pesquisa desde 2001, tá bem? As principais indicações para essas pesquisas e também para essa manipulação dessas células são doenças neurodegenerativas, mal de Huntington, mal de Alzheimer,
Parkinson, paralisia, infarto, retinopatia, cirrose, hepatite, diabetes, queimaduras, artrite, osteoartrite, transplantes e a hemoterapia. Então vejam que são inúmeras ainda as pesquisas. É sempre importante o profissional farmacêutico e biomédico estar sempre muito atento ao artigo, sempre muito atento à pesquisa, sempre muito atento às novidades, porque cada dia mais a gente tem diversos artigos sendo divulgados, diversos artigos sendo publicados aí para a classe médica, científica, a área médica, que é a nossa área científica, a área biomédica, e que cada vez mais a evolução tem se tornado uma presença na nossa vida e um presente para a evolução das células. Temos que tomar cuidado, claro, com a clonagem humana, isso não é permitido, a manipulação de todos esses embriões para benefício próprio ou até mesmo para manipulação de uma cor de um olho, por exemplo, essas coisas que a gente vê em novela, tá? Mas que a evolução científica que está olhada e principalmente focada na melhora da qualidade de vida é primordial e imprescindível para a nossa evolução, tá? Pesquisem artigos, estudem os materiais enviados, uma boa semana, atentem às tarefas dadas e estamos à disposição. Participem das aulas, dos encontros, tirem suas dúvidas e um grande abraço a todos. Lembrem-se que a educação ela não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Muito obrigado, um grande abraço.